Na tua análise, claro que acabou há poucos minutos o jogo, mas do que você viu, por que o Grêmio teve uma diferença tão grande entre o primeiro e o segundo tempo? De rendimento, no caso. Pois é. Eu acho que nós fizemos talvez uma das melhores atuações em parte do jogo nos primeiros 45 minutos do ano. Com exuberância, fazendo a nossa proposta de jogo, foi bem, abrindo o placar, conseguindo o segundo gol para que nos desse uma tranquilidade na partida. E fizemos o segundo tempo abaixo, abaixo do nosso nível habitual, e o adversário cresceu no jogo, empurrou um pouco mais os laterais para dentro do nosso campo, trocou um dos meios campo por um jogador que chegou à frente mais vezes e conseguiu a virada no último minuto do jogo, no apagar das luzes, com um jogador a menos em campo, no momento que a gente tentava o gol numa jogada lateral. Foi o segundo tempo abaixo tecnicamente, e nós entramos sim um pouco desconcentrados no segundo tempo, mas nos frustra evidentemente, porque depois de um placar construído em cima de bastante entrega, bastante doação, o adversário conseguiu um segundo tempo melhor, e os 3 gols que eles deram a vitória. Roger, você é um técnico extremamente detalhista e a campanha comprova isso. Uma virada como a de hoje te tira o sono, te traz preocupações para os poucos jogos que restam no campeonato, até para preservar a posição que ainda é muito boa? Não, eu preciso entender os porquês, né? Assim como eu tento entender quando a gente ganha, hoje eu preciso compreender o porquê depois de um primeiro tempo, da forma que foi, a gente não conseguiu manter o mesmo nível. Em parte, foi em função do adversário que se expôs um pouco mais e a gente não conseguiu, naquele momento, com o adversário dentro do nosso campo, a gente conseguir encaixar um contra-ataque, uma bola longa, organizar uma ação ofensiva que desse a condição de empurrar novamente o Chapecoense para dentro do seu campo. Assim como o jogo contra o Santos, eu promovi a entrada do Pedro para justamente se valer dessa possibilidade, e a gente novamente levou um pouquinho a Chapecoense para dentro do seu campo, criamos uma outra oportunidade, mas numa jogada, uma penalidade, 1-0, bota o adversário no jogo e confiante, eles vieram para cima e a gente teve dificuldade nesse sentido, mas não me preocupa no sentido exclusivamente do jogo e da atuação na segunda parte. Eu tenho que entender e trabalhar para que isso não aconteça. Roger, dentro desses detalhes, você se notabiliza por, nos intervalos, acabar conseguindo remobilizar o grupo, colocar o time diferente em campo e até vencer de viradas as partidas, com o Grêmio tendo boas atuações. Você sentiu no intervalo, pelo placar elástico, um grupo desmobilizando no vestiário? Essa pode ter sido uma causa principal para a derrota, da forma como foi, e se ela pode mudar, esse tropeço pode mudar algumas convicções? Não, com relação à mudança de convicção, não. E também não sentia diferença nenhuma do intervalo de outros jogos. A tranquilidade, evidentemente, você está com um resultado a favor. Mas também na volta do intervalo, falando com vocês, eu salientei justamente que o resultado era importante, mas não estava decidido. E que a Chapecoense tinha um contra-ataque muito rápido, a gente tinha que se preocupar com isso. Fazer a manutenção do placar sem que a gente sofresse riscos. Mas a Chapecoense entrou no jogo. Entrou e nos complicou, ao ponto de virar a partida no último lance do jogo. Você disse, Roger, que no primeiro tempo o Grêmio até estava bem, fez um dos seus melhores primeiros tempos na competição, e essa queda da segunda etapa teria sido em virtude do crescimento da Chapecoense, mas o que faltou para o Grêmio assimilar essa mudança de postura da Chapecoense, porque o Grêmio foi amplamente dominado na segunda etapa? Então, a gente não conseguiu fluir o nosso jogo. A Chapecoense conseguiu neutralizar algumas das nossas ações importantes. Quando a gente tentava organizar a nossa saída de trás, dava uma pressionada um pouco mais rápido. Isso fez com que a gente tivesse que acelerar o passe
em alguns momentos, devolver a bola para a Chapecoense. As entradas de Pedro e Yuri foi justamente para que a gente mudasse o sentido, tentasse uma mudança no sentido do jogo. Mas naquele momento, digamos, a questão do gol no primeiro de penalidade levou parte do jogo emocional para a Chapecoense e a gente não conseguiu ter a mesma fluência do primeiro tempo, em parte pelos nossos erros, em parte pelo crescimento do adversário. Roger, à medida que o Grêmio foi derrotado hoje e o Corinthians novamente venceu e ampliou ainda mais essa vantagem, que agora é de 12 pontos, e também você observa algumas equipes que estão um pouco mais atrás na tabela vencendo e se aproximando, a realidade, até mesmo a preocupação maior do Grêmio nesse momento, para essa reta final, vai ser se manter no G3, essa vai ser a realidade? A gente está sempre monitorando quem está à frente e quem está atrás da gente. O objetivo é a gente procurar aqueles que estão lá na frente, mas a gente sabe da pontuação, da produção dos times que vêm atrás, e o nosso objetivo é continuar somando pontos. Hoje seriam 3 pontos importantíssimos para nossas aspirações, para os nossos objetivos. E dentro de casa ainda, e depois a gente está ganhando por um placar de 2-0, que acaba se tornando mais frustrante ainda. A nossa preocupação nesse momento é manter o mesmo nível de atuação que a gente teve no primeiro tempo, estendê-la por um segundo tempo. O que a gente não pode é ter 2 tempos distintos, como aconteceu hoje. Roger, você já explicou os motivos da derrota, e eu queria que você explicasse as substituições, as 3, porque naquele momento a saída do Bobô, a entrada do Pedro Rocha, o Mamute no lugar do Luan, que até a gente ouviu a torcida um pouco irritada com o Luan por alguns erros dentro do jogo, e principalmente o Brian, que depois de muito tempo entrou no jogo. E por que você escolheu naquele momento pelo Brian e antes havia tirado o Bobô? Por opções técnicas, apenas isso. Quando eu retirei o Bobô, a gente estava vencendo a partida, e eu desejava, à medida que o adversário estava dentro do nosso campo, eu procurar uma jogada de velocidade às costas com a flutuação do Luan, dentro do nosso campo, já em fase defensiva, pegar essa bola com a habilidade que ele tem, virar de frente e acionar Juliano e Pedro, que estava no lado. Depois que empatou, eu precisei de um jogador mais de área de novo, como alternativa, e se eu tenho no banco, eu posso escolher à medida da necessidade do jogo. A figura do Yuri também, pela vitória pessoal, o adversário tinha um time de bastante força, e eu queria esse embate pelo lado do campo para que eu conseguisse chegar na zona de finalização e eu tivesse um jogador de área ali dentro, que até então não havia necessidade em função da característica do jogo. O adversário também se defendeu um pouco mais, depois ficou com 1 a menos, se resignou aos contra-ataques. Foi pelas situações do jogo, e independente do atleta estar sendo utilizado agora ou um tempo atrás, está dentro do meu grupo e eu confio, dependendo da necessidade do jogo, eu lanço mão dele. Roger, o Luan já teve atuações bem melhores do que a de hoje. Você acha que essa mudança de posição em virtude da entrada do Bobô dificulta um pouco a maneira dele jogar, ainda pode levar um tempo para ele se adaptar de verdade a essa nova maneira ou não? E quero saber também se a maneira como ele jogou hoje te preocupa um pouco. Eu entendo que no primeiro tempo a equipe teve um nível alto de atuação. O Bobô, o Douglas, o Luan. O segundo tempo que a gente teve abaixo. E aí a ansiedade de resolver as questões urgentes dentro do campo atrapalha em alguns momentos. Hoje, o atleta, por vezes, ele atua mal, não está num bom dia, faz parte, a gente troca, bota um atleta que a gente entenda que possa, naquele momento, ser importante pela característica do jogo. Ninguém consegue jogar bem em todos os jogos. Por vezes, quando você não está bem tecnicamente, você oferece outra coisa, com relação de posicionamento, de postura, de intensidade. E hoje, tecnicamente, taticamente, coletivamente, nós não tivemos uma boa atuação no segundo tempo. E isso acaba interferindo nas peças individualmente. Não acredito que seja em função do posicionamento diferente pela produção do Luan no primeiro tempo. Roger aqui. Ano passado até aconteceu uma situação muito parecida, diante de uma virada, assim. O próprio Inter sofreu da situação que hoje que o Grêmio sofreu.
Como fazer para que isso não aconteça no próximo domingo, uma situação como essa? Porque o Grêmio vai pegar também um time que está fazendo a sua Copa do Mundo, né, que é o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, lutando para escapar do rebaixamento. Como tirar proveito da situação em que o Vasco precisa vencer e como é que você pretende trabalhar com isso, com os jogadores durante a semana? Não, conscientização e o treinamento diário para que, né, as situações não se ocorram novamente. Né? Primeiro, recordar e trabalhar o que aconteceu nesse jogo e salientar os porquês, né, de um segundo tempo que a gente teve abaixo. E segundo, né, trabalhar para que a gente também se valha desse expediente, né, entender que, por vezes, jogando dentro de casa, quando do resultado a favor, né, e o adversário volta para o jogo, a gente tem que saber que você não vai dominar o adversário o tempo todo, né, e que nós temos que saber, como eu digo, sofrer o jogo. Não está bom naquele momento, tecnicamente, taticamente, a gente se posiciona bem até que a gente consiga voltar para a partida novamente. Isso tudo a gente vai trabalhar essa semana, que vai ser longa, a gente vai conseguir digerir bastante esse mau resultado, né, e transformar ele em trabalho e energia para o jogo do final de semana que vem.